Ok. Vamos nessa, vamos lá, ó, ganhando um pouco mais de experiência. Aqui é importante destacar o seguinte, ó. O que que diz a questão? João e Mateus disputaram uma corrida. João completou o percurso 20 segundos antes que Mateus, ó, 20 segundos antes que Mateus. Com velocidade média de ser. Opa, então veja que está falando que aqui, ó, tempo e velocidade. Então, trabalhando a relação aqui, tempo, velocidade. Certo. Primeiro está falando o seguinte, ó, está fazendo uma comparação entre João e Mateus, não é isso? Então, João e Mateus. Aí está dizendo o seguinte, que João cumpriu o percurso 20 segundos antes de Mateus. Então, se Mateus percorrer o percurso, gastar X segundos, João vai gastar quanto? X menos 20, porque ele chegou o quê? 20 segundos antes. Então, é o tempo que Mateus gastar menos 20 segundos. Professor, eu posso pensar assim, ó, que João é X e Mateus é X mais 20, ou seja, se João gasta menos 20, Mateus vai gastar mais 20? Exatamente, ó, é essa relação, né? Então, né, a gente pode usar o X para Mateus, aí João vai ser X menos 20, mas a gente também pode atribuir X aqui para João, o tempo gasto por João, X. E Mateus gasta o quê? Vai ser 20 segundos a mais. Sim. E aí está dizendo que João, ó, a velocidade média de João é 6 metros por segundo, enquanto que a velocidade média aqui de Mateus é 5 metros por segundo, certo? Professor, regrinha de 3, posso fazer cruz credo, né? Esse cruz credo aqui só é admitido quando as grandezas elas são o quê? Diretamente proporcionais. Então, nesse caso aqui, o que que a gente tem que observar? Ó, tempo e velocidade. Então, veja, tempo e velocidade. Quanto maior o tempo, né, ó, quanto maior a velocidade, menor tempo eu vou, né, percorrer um percurso. Então, se aumentar a velocidade, eu vou fazer esse percurso em um tempo menor. Se diminuir a velocidade, eu vou fazer esse percurso em um tempo maior. Veja, ó, que, né, a relação é oposta. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Enquanto uma diminui, a outra aumenta. Então, as grandezas aqui elas são inversamente proporcionais. E aí, nas grandezas inversamente proporcionais, a gente multiplica sem cruzar. Então, a multiplicação aqui, ó, é sem cruzar. Então, quer dizer o seguinte, ó. Se eu pegar aqui, eu vou ter o seguinte, que é, tem o 6, que vai multiplicar quem? O x menos 20, igual o 5, que vai multiplicar o x. Não é isso? Exatamente. E aqui, ó, aqui a gente não pode esquecer de aplicar a distributiva, ó. Então, essa multiplicação aqui, aplicando a distributiva. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 20, 120. 5 vezes x, 5x. Sim, equaçãozinha de primeiro grau. Isso, professor? Exato. Jogando para cá, o que que a gente tem, ó? Que vai ficar menos 5x e esse menos 20 passa, esse 120 que está negativo passa positivo. Ok. Daí a gente tem o seguinte, que x vai ser igual a 120. Opa, então o que que a gente sabe aqui, ó? Que se x é 120, então a gente garante o seguinte, ó, que Mateus faz o quê? O percurso em 120 segundos. 120 segundos. Professor, então isso quer dizer o seguinte, que João faz em 100, não é isso? Exatamente, João faz em 100. Professor, mas aqui quer saber a distância. Ó, aqui está pedindo a distância percorrida. A distância percorrida e não, né, essa relação aqui de tempo. Veja, quem que é a distância? Se ele faz o quê? Né?
tem uma velocidade aqui de 5 metros por segundo, ó, e ele gastou 20 segundos, então quer dizer que é 20 em cada segundo, né, a relação de metros. Ah, professor, então é 5 metros por segundo, então cada segundo ele faz 5 metros, não é isso? Exatamente, então a distância basta pegar o quê? A velocidade e multiplicar pelo tempo. Então, nesse caso aqui, o que que a gente vai obter aqui, ó? Qual é a velocidade de Mateus? 5. Qual foi o tempo que ele gastou? 120 segundos. Daí a distância que Mateus percorre vai ser quanto? 600 metros. 600 metros. Ó, 5 vezes 120, 600. O professor poderia fazer com João? Poderia. Lembrando que João, quem? É x menos 20, ó. Então, poderia fazer com João? Também poderia. Agora, lembrando que João é x menos 20. Se Mateus gasta x aqui, que é 120 segundos, então 120 menos 20 é igual a quanto? Igual a 100 segundos. Ah, não é 6 metros por segundo? 6 vezes 100, os mesmos 600, que aparece aqui na alternativa D. Perfeito? Isso aí. Show de bola. Bons estudos.